Olá, como é pensar em alemão? Certamente, se você estuda alemão, você já ouviu essa frase. Você tem que pensar em alemão. Você não pode pensar em português. Você tem que pensar em alemão. Mas essa pessoa te disse como é pensar em alemão? Ela te explicou como é pensar em alemão? Certamente não. Né? Eu sou Fernanda Maldonado, professora de alemão, e o meu objetivo aqui neste canal é te explicar alemão de uma maneira clara e objetiva. E hoje eu trouxe este tema para você, eu vou te explicar como tudo isso funciona. Mas antes de falar a resposta, eu quero explicar e trazer aqui alguns pontos bem importantes e bem interessantes. Primeiramente, a posição das palavras em alemão, isso todo estudante precisa saber, é muito diferente das posições das palavras dos principais idiomas do mundo, como o espanhol, o inglês, enfim, da língua portuguesa. Então a posição do alemão na frase é muito diferente. E existem frases, estruturas, padrões, estruturas, ouro, eu costumo dizer. Se você sabe como funciona a estrutura, você coloca, você insere dentro dela as suas ideias, as suas palavras. Por quê? Porque você aprendeu exatamente onde ficam as palavras nessas estruturas. E eu vou te dar exemplos, tá? Por exemplo, o verbo möchten, é o verbo gostaria. Toda vez que eu utilizo ele, o verbo que o acompanha fica no final da frase. Essa é uma das estruturas ouro. Então, se eu sei isso, vai facilitar e muito a minha vida na hora de falar. Tá? Existem outras estruturas ouro, estruturas padrões. O passado, toda vez que eu uso passado, eu tenho um auxiliar na segunda posição, em frases afirmativas, e eu tenho o seu passado lá no final, o particípio lá no final. Isso é outra estrutura ouro. Então, se eu assimilei bem essa posição, eu consigo inserir o que eu quero dentro da estrutura ouro. Vou te dar um exemplo. O nativo de língua portuguesa, ele fala assim, eu gostaria de viver em Paris. Então ele fala, ich möchte leben in Paris. Ele vai na ordem do português, tá? Em alemão, verbo no final, porque möchte, ele tem uma regra que ele pede o verbo no final. Então eu falo, ich möchte in Paris leben, o leben no final. Então isso é uma estrutura ouro. Então você precisa conhecer as estruturas padrões, tá? Tanto em frases curtas como essa, como estruturas mais longas, estruturas subordinadas, você precisa entender isso. Você não entende preenchendo livros de gramática, onde você vai lá preenchendo, mas você não sabe quando usar na sua vida. Isso não funciona. Você precisa entender essa estrutura, saber o significado dela e você inserir as suas ideias dentro dessa estrutura. No começo não é fácil. Por quê? Porque você tem uma vida inteira falando em uma posição. Então, como que você vai trocar a posição disso? Prática, prática e exercícios práticos. Voltando, não é preenchendo livros tá? De forma automática que você vai aprender a gramática, não. É utilizando, criando frases, criando diálogos, escrevendo sobre a sua vida, escrevendo frases, tentando falar e conhecer este padrão. Tá? Então, professora Fernanda, o que é pensar em alemão? Pensar em alemão nada mais é do que você colocar as suas ideias, distribuir as suas ideias dentro do padrão alemão. Você é a habilidade de você colocar estas palavras dentro do padrão alemão. Isso não é fácil, não é da noite para o dia, mas você consegue, com treino e muita prática, você consegue. Vai chegar um momento que você não vai mais falar errado, você não vai mais falar na ordem do português, porque você aprendeu, você assimilou, você absorveu aquele conhecimento daquela posição, e daí você vai passar a colocar naturalmente as palavras no padrão alemão e você estará pensando em alemão, tá? Estes exercícios, essas técnicas, esses exercícios práticos eu trago para os meus alunos particulares e também para os grupos de conversação que eu tenho. Você pode clicar aqui na descrição deste vídeo para saber a disponibilidade de horário e também conhecer o guia de estruturas de ouro que eu criei para você guardar, para você memorizar de vez esta estrutura e aplicar aí na sua vida cotidiana. Eu sempre digo,
trazer o alemão para a nossa vida, sair um pouco dos livros, tá? Esses livros automáticos, não que eles não sejam bons, eles são bons, mas para você falar, para você desenvolver, para você ter fluência, você tem que tirar do livro e trazer para sua vida, o máximo possível. Tanto escrevendo quanto falando, e ter uma noção básica gramatical. Não digo que você tem que saber tudo sobre gramática, tá? Você não quer ser um professor de alemão, você não quer isso, mas você tem que ter um conhecimento gramatical básico, você tem que saber o que é um verbo, por exemplo. Existem pessoas que não sabem o que é um verbo. Verbo é uma ação, então você tem que saber ter uma noção básica de gramática e conhecer essas estruturas ouro. Há pessoas por aí que dizem que não é necessário gramática para falar alemão. Papo furado, tá? Papo furado. Eu digo, você não pode só estudar gramática, só gramática com esses tipos de livros. Mas você tem que ter uma noção sim de gramática, principalmente nessa questão de verbos e posição de palavras. À medida que você vai falando, você vai adquirindo confiança. Você não erra, mas você tem tanta certeza naquela estrutura que você guardou, que você estudou, que você fala com mais naturalidade. Por quê? Porque não te trava mais, você não fica mais travado. Ai meu Deus, será que eu vou errar? Não, porque você estudou e você está tão confiante que aquela estrutura você assimilou bem, tá? E que você consegue falar, você consegue se soltar. 2 pontos importantes, pronúncia e posição de palavras correta. O alemão vai te entender e você vai fluir. Ok? Espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que tenha sido útil para você. Se gostou, dê um like, compartilhe com um amigo e não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal para saber todas as novidades. Um abraço e até o próximo vídeo!